Olá, instrutor de Pilates! Esse é um programa que vai te ajudar a aliviar a dor na coluna do seu aluno em uma aula de Pilates. Eu sou Lili Stafusa, fisioterapeuta e osteopata. E hoje nós vamos falar sobre o aluno que cansa no Double Tabletop. Lili do céu! Bom, aqui na clínica, na homeostase, a gente costuma chamar o Double Tabletop de mesinha, que seria essa posição aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. A gente chama de mesinha, então eu vou falar de mesinha aqui para não ficar falando Double Tabletop, né, não entrar num trava-língua aqui para vocês. Então a gente usa muito a mesinha. A mesinha é eu posso dizer que é um nível intermediário, né? Porque o single tabletop, quando a gente coloca numa perna só, ele tende a ser mais fácil, né? É isso que o Pilates, ele orienta, né? Então, primeiro que a gente alinhe o single tabletop, depois vá pro double tabletop, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre o aluno que cansa muito quando ele fica nessa região. Será que esse cansaço é normal? Será que esse cansaço não é normal? Tá bom? Então vamos pensar assim, ó, que você planejou uma aula para um aluno e nessa aula tem muita mesinha. E aí ele começou a falar para você, ó, eu sinto dor na região lombar. Ou então eu sinto que a minha perna fica fadigada, eu sinto que eu faço força demais, parece que eu não tenho força nessa região. Ou então, nossa, toda vez que eu fico na mesinha, eu sinto a coxa. Toda vez que eu faço o double tabletop, eu sinto a coxa. Parece que é uma fadiga assim fora do comum, né? Então aí, o que você pode perceber? O que pode estar acontecendo de disfunção? Então assim, vamos lembrar. Quando eu vejo essa posição, na hora que a musculatura que me vem na cabeça é o músculo psoas. Tá? Por quê? Porque o psoas, ele sai dos processos transversos da lombar e ele vai se inserir lá no trocânter menor do fêmur. E aí, ele faz o quê? Ele faz flexão e faz um pouquinho de rotação externa, ele ajuda na rotação externa, tá bom? Então, quando eu mantenho a mesinha, tá? Eu tô fazendo pura flexão ali de quadril. Quem que tá ajudando nesse movimento? É o psoas, tá? Ele é a musculatura que eu consigo imaginar. Então, assim, será que esse psoas está em disfunção ou não? Será que esse paciente, ele tem uma dificuldade de fazer uma ativação de core, de powerhouse? Também pode acontecer. Tá? Então, é claro que não existe regra, não existe fórmula. Você vai ter que olhar, vai ter que analisar e avaliar o que esse seu paciente tem, correto? A gente tem aqui uma paciente que ela tem muita fadiga. Ela é uma paciente até de nível intermediário. Ela consegue fazer posições de invertida, ela tá tendo bastante controle. No início, ela não tinha nada de controle, desse controle do core, do powerhouse, tá? Então a gente foi começando a construir, começando a trabalhar isso para ver se essa fadiga diminuía. E essa fadiga, ela diminuiu de intensidade, porém ela ainda persiste, tá bom? Ou seja, não é a ativação de core, não é a falta da ativação do core que está relacionado. É que assim, né, a gente está pegando uma problemática, mas quando eu falo dessa paciente, por exemplo, ela chegou com dor lombar, ela chegou com essa fadiga e ela não tinha ativação de core, tá? Então hoje, o que nós fizemos? Nós trabalhamos, ela não tem mais dor lombar, ela consegue fazer uma boa ativação e tem um bom controle da musculatura abdominal, porém, essa fadiga ainda persiste, tá? E aí a gente conseguiu entender o quê? Que ela tem uma disfunção do músculo psoas. E aí, como que a gente faz? Quando a gente começou a perceber isso, a gente precisa fazer um movimento para pré-mesinha, tá? Pré-double tabletop, para aliviar a queixa dela, para aliviar a dor dela, para aliviar o sintoma dela, tá bom? Então assim, ó, a gente deixou
de dar esse exercício? De dar a mesinha para ela? Em momento algum. A gente respeitava o tempo todo o corpo dela. Então, vamos supor que num exercício, vamos supor o 100, tá? The 100, eu vou dar o The 100 na mesinha e ela começou a fadigar, tá? Como o Joseph mesmo, ele orientava, a gente pode começar com 20 respirações e chegar no máximo até 100 respirações, correto? Então, o que a gente fez? Mantém a mesinha, ativou, fez o 100 em 20 respirações. Essa fadiga é muito extrema? Não, não é. Então tá bom. Então a gente foi fazendo essa progressão, além de trabalhar a mobilização de opções. Então vamos fazer assim, eu vou te mostrar uma mobilização maravilhosa de pessoas. Vamos dar uma pausa toda essa explicação para você dar uma olhada. Vamos lá. Então perceba o seguinte. Vou fazer uma mobilização de pessoas desse paciente, tá bom? Lembrando, então, ele sai dos processos transversos das lombares, da região anterior, e vai lá para o trocânter do fêmur, tá bom? Então, ele vai pegar o quê? Essa região anterior aqui do quadril. Ele passa lá por dentro, é um músculo bem profundo, tudo bem? Então, não pensa que tá aqui na região abdominal, ele é bem profundo. Ele vai fazer o quê? Flexão e rotação externa, tá bom? Então, nós vamos fazer o quê aqui, A gente pode até deixar um pouquinho aqui, pouquinho pra dentro. Eu gosto de deixar alinhado, tá? O joelho e pé. Eu tenho esse problema. E aí, nós vamos orientar para que o paciente faça um movimento, na região do quadril. Então, o movimento, posso estar apoiadinho, mas o movimento do paciente tem que acontecer aonde? No quadril. O movimento, cheguei na minha tensão máxima. Eu vou mobilizar esse quadril. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou afrouxando, eu estou esticando. Eu estou afrouxando, eu estou esticando. Eu estou fazendo uma mobilização aonde? No quadril. O que não é? Não é mobilização, por exemplo, da coluna. Percebe a diferença? Aqui eu estou fazendo o quê? Gente, o tanto que eu já vi de instrutor de pilates tentando mostrar um alongamento de pessoas fazendo mobilização. Isso daqui você não tá alongando, você não tá direcionando, tá? Então, estabilizei, trouxe o centro de força, ativei powerhouse e aí eu vou levar o movimento aonde? Estico pessoas, relaxo, estico, relaxa. Vocês vão percebendo que à medida que vocês vão fazendo, faça isso vocês primeiro antes de orientar, tá? Vocês vão percebendo que vai cedendo essa posição, tá? Também não é para você deixar o paciente, tá errado fazer esse exercício? Não, nem um pouco errado fazer esse exercício. Porém, eu tô levando o movimento onde eu quero? Eu tô levando o movimento lá na região anterior do quadril? Não, eu tô levando onde? Eu tô alongando mais, ativando mais isquiotibiais do lado contralateral. Então, não é isso que eu quero que, olha a diferença do movimento, percebe? Tá? Então, eu quero mobilizar a região de pessoas e é por isso que eu tenho que identificar qual que é a problemática desse paciente. Então, eu tenho que identificar para que eu consiga observar se esse paciente está fazendo realmente a mobilização no lugar certo ou não. Tá? E eu só consigo quando eu sinto. Então chega no seu estúdio, faz essa mobilização, sente a diferença, vê como que você fazia antes, vê se essa informação foi importante para você mudar o seu olhar em relação a esse exercício, tá bom? Então essa é uma mobilização que a gente fez com essa paciente para melhorar a fadiga dela no double tabletop. E isso melhorou a queixa de dor dela. Prontinho, tá aí. Percebeu que a disfunção é nessa região? Pronto. Aí eu vou fazer uma mobilização ou eu vou fazer uma ativação. No caso dessa paciente, a gente resolveu fazer uma mobilização, porque a gente percebeu que existia uma fadiga extrema dessa musculatura, tá bom? Então a gente resolveu fazer dessa forma. Tá bom, mobilizei, ela tende a ter menos fadiga antes quando ela mobiliza, tá bom? Então nós achamos qual que é o problema. Tá bom, Lili, mas
Por que eu devo identificar qual que é o problema? Porque quando eu entendo qual que é o problema, eu vou fazer o quê? Eu vou solucionar o problema dessa paciente, tá? E aí, eu acho solução. Eu sei onde está o problema, eu sempre falo isso pra vocês, tá? Eu acho o problema e eu tenho a solução, tá? Eu também não vou chegar a procurar um problema que não tem solução, tá? Eu vou tentar encontrar dentro do que eu trabalho, dentro das disfunções musculares, qual que é o problema que eu posso trabalhar, evidenciando aquilo que eu posso trabalhar para diminuir a queixa dessa paciente. Assim a gente consegue ser mais eficaz na redução da dor e na redução da queixa desses pacientes, desses alunos, tá bom? É muito importante que isso seja levado aí em consideração. E aí você pode falar assim, Lili, mas o meu aluno, ele não fala na hora do exercício, ele fala só na hora que... na aula seguinte, então eu nunca sei qual exercício realmente que faz diferença para ele. Eu não consigo ter isso daí que você falou, traçar esse caminho, ter essa trajetória. É difícil para mim, porque o paciente não fala para mim que ele estava sentindo. Aí depois na aula seguinte ele vem e fala, eu senti por conta da aula do Pilates, eu fiquei com dor na lombar ou dor na coxa por conta disso. Aí, a gente tem que dar um passinho atrás para a gente conseguir entender e se comunicar. Eu sempre também falo de comunicação para vocês, tá? É você perguntar. Então, assim, você deu uma sequência grande com o Double Tabletop. Você deu uma sequência grande de mesinha para esse paciente. E aí, você começa a ver que ele tá descansando demais. Aí, você pode perguntar para ele, paciente, tá muito difícil para você? Tá muito leve para você? Parte de você perguntar. Porque muitas vezes você se colocar à disposição enquanto você percebe um incômodo do paciente é um primeiro passo. Então não dá para você ir lá, passar o exercício e deixar o paciente fazendo e ficar olhando o outro paciente, porque normalmente a gente atende mais de um paciente, aqui na clínica a gente atende até 3 pacientes, e ficar olhando o outro e deixa ele lá na mesinha. Você nunca vai conseguir identificar uma fadiga extrema, uma alteração. É o cuidado de você passar e você já viu alguém que está incomodado fazer o exercício sem ficar inquieto? Eu nunca vi. Então, o paciente começou a buscar posição, ficar meio inquieto, eu já sei que tem alguma coisa errada, então eu vou lá e pergunto ao paciente, tá tudo bem? Tem alguma coisa que tá te incomodando? Eu não preciso fazer isso em todos os movimentos que estão fluidos, os movimentos que estão acontecendo, eu estou sempre atento, eu estou sempre observando, porém, eu não preciso ficar o tempo todo perguntando se tá tudo bem. Eu pergunto se tá tudo bem na hora que eu percebo que esse paciente tá inquieto, que tá expressões faciais. Máscara dificulta um pouquinho esse processo, mas expressões faciais, cansaço, expressões corporais, tá? Expressões corporais, olhem as expressões corporais do seu aluno, porque uma vez que você olhou, você consegue chegar nesse ponto que eu falei para vocês lá atrás. Vocês conseguem identificar melhor, comunicar melhor com esse paciente, identificar qual que é a queixa dele, procurar uma disfunção muscular e achar uma solução para esse paciente, achar uma solução para diminuir essa queixa do paciente. E aí você consegue fazer isso dentro de uma aula. Você não vai esperar na aula seguinte para perguntar para o paciente, e aí, como que passou da aula passada? Tá? Você já conseguiu resolver isso dentro desse momento da aula mesmo. Tá? E isso construído com o tempo. Lili, mas eu não consigo fazer, comecei a dar aula agora. Não tem problema. Você entendendo, você conseguindo essa interação com o paciente já é um primeiro passo para você começar a ter essa dinâmica. E ninguém começa a dirigir um carro e sai dirigindo o carro de forma automática. A gente começa, sabe que tem que pisar na embreagem, trocar, olhar no retrovisor, olhar lá, e depois isso fica de forma automática. Assim como a sua aula também vai ficar de forma automática pensando dessa forma. Mas no início é preciso pensar mesmo de passo a passo para você conseguir melhorar essa dor do paciente, tá bom? O que eu não devo fazer? Gente, aconteceu um negócio comigo, foi ontem.
tá? Vou compartilhar aqui com vocês, porque eu achei assim... Eu falei, eu preciso usar isso de exemplo, porque isso eu não quero que aconteça nunca com os meus alunos e nem com os alunos de vocês, tá bom? Então, ontem tem um parque que tem aqui em Prudente, tá o Vitinho Parque. E aí a gente foi, a Júlia queria se divertir, coisinha mais bonitinha. E aí depois, tá no estacionamento do shopping, lá no shopping tem o Habib's. E aí a Júlia falou assim, mamãe, tem outro brinquedo ali, a gente quer ir lá. Tá bom, aí fomos lá no Habib's. Sentamos no Habib's e ela e o Rafa, eles quiseram esfirra. E eu pedi um lanche, ai, que eu adoro, gente, por acaso. É no pão sírio, de rosbife. Tá. E aí chegou as esfirras deles primeiro e tinha uma pimenta, um molhinho de pimenta em cima da mesa. Meu lanche ainda não tinha chegado e a Ju gosta de ketchup. E aí eu chamei o garçom e falei assim, moço, você tem ketchup? Ele falou, não, eu tenho só pimenta. Eu falei, nossa, que resposta estranha, né? Não perguntei se ele tem pimenta. Pimenta eu tô vendo, né? Olha a falha da comunicação. Aí eu falei, pimenta eu tô vendo, que esquisito. Pera aí, vou dar uma pausa. Prontinho, só dei uma pausa aqui, que a Ana tava saindo com a paciente dela. Então, assim, e aí ele deu essa resposta pra mim, e aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que esquisito, né? Ele dá uma resposta, eu perguntei do ketchup, ele falou, não, só tem pimenta, enfim, passou. Aí não deu 2 minutos, isso foi rápido, porque o pensamento da gente é rápido, não deu 2 minutos, ele veio com o meu lanche, e veio assim, ó, acho que com 5 sachêzinhos assim de ketchup. Ele falou assim, com o lanche vem o ketchup, vem acompanhando o ketchup. Eu olhei e falei assim, nossa, que legal. Olha que... E agora a gente vai falar um pouco sobre essa situação, tá? Então ele tinha o ketchup. Mas ao invés dele falar assim, moço, ó, seguinte... A gente tem sim o ketchup, mas o ketchup não acompanha a esfirra. O ketchup só acompanha os lanches. Mas se a senhora quiser, eu posso trazer hoje para a senhora. Ou então, nosso protocolo é o seguinte, a gente não oferece o ketchup junto com a esfirra. A gente oferece só com os lanches. Então a gente não pode te dar. Então ele não me passou essa informação. Ele simplesmente falou, não tem só a pimenta. Entende que a comunicação faz toda a diferença na minha sensação? Eu fiquei com a sensação de não ser cuidada. Então eu fiquei com essa sensação de não ser cuidada. E por que eu tô falando isso? Porque se a gente começa a seguir muitos protocolos, se a gente tem assim, tenho que fazer mesinha, eu tenho que fazer, depois eu tenho que esticar a perna, depois eu tenho que... Se eu tiver que seguir muitos protocolos, eu posso me perder um pouco nessa questão da comunicação. Eu posso deixar de comunicar o que realmente acontece. E aí, o paciente pode não se sentir tão cuidado. Pode ser que a gente deixe esse paciente insatisfeito. E um paciente insatisfeito, muitas vezes, ele não vai seguir as suas recomendações, as suas orientações. E você não vai conseguir diminuir a dor desse paciente. Você não vai conseguir reduzir as queixas desse paciente. Então, tendo dito tudo isso, tendo entendido todo esse processo, como que a gente fez a construção dessa paciente e por que eu tô falando dessa paciente específica, eu não posso generalizar para todos os pacientes que tiverem fadiga quando fazem o double tabletop, quando fazem a mesinha, tá bom? O que eu posso deixar de mensagem aí final para vocês? É o seguinte... O paciente de vocês está cansando muito? Identifica esse cansaço, pergunta, se comunica com ele. Depois entenda qual que é a real disfunção desse paciente. Entenda se é realmente uma alteração de pessoas, entenda se é uma falta de ativação de core. Entenda qual que é a problemática, haja em cima da solução real desse paciente e assim você vai conseguir aliviar a dor desse paciente em uma aula de Pilates.